Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou com um convidado que vai ser consolado junto com todos nós. Direto do Resistência Podcast, Rodrigo Muniz. Fala aí, Ed, que bom estar aqui novamente contigo pra gente conversar sobre esse tema tão maravilhoso aí sobre o Espírito Santo. Muito bem, e hoje então nós vamos conversar sobre o nosso Consolador. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Rodrigo, como comentado, hoje o papo é sobre esse termo aí, né? Nosso Consolador, né? Sim, sim. E aí o nosso nobre amigo e ouvinte, né? Você tá ligado, ele deve já saber que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Isso. Mas aí. nós já falamos, inclusive, um episódio sobre o Espírito Santo, inclusive, né? Link no post pra conferir. Inclusive tava Rodrigo Muniz lá também, olha só. Olha aí, tá vendo? Mas hoje a gente vai falar sobre essa ideia de que o Espírito Santo é o nosso Consolador, né? Então, antes a gente comentar, né, o que significa Consolador e tal, acho que é importante a gente só dar uma palhinha aí pro nosso nobre amigo e ouvinte que não escutou ainda o episódio lá sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, né? Só pra situar o nosso ouvinte aí no nosso papo. Então, o Espírito Santo, né, não é o estado do Espírito Santo, né, que a gente tá falando, né? O Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como o Filho também é Deus, ele é Deus também, né? Isso já é uma verdade que está amplamente apoiada nas Escrituras, né? Por mais que ainda existam pessoas que questionem isso, grupos que questionem isso, a Escritura ela tem fartas referências para poder mostrar isso para nós, né? Que o Espírito Santo ele digamos assim, o executivo da divindade, né? É ele que vai operar tanto na esfera física quanto na esfera moral, né? Ele que vai agir. E o Espírito Santo também foi ele que criou, né? E ele preserva o universo. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, né? Então, ou seja, ele tem os atributos divinos, né? Isso está amplamente apoiado na Escritura, né? Ele participou das obras divinas, né? Da criação, participou e participa da regeneração do homem, participou e participa de todos os processos de ressurreição, é classificado junto com o Pai, junto com o Filho, a Escritura apoia isso, né? Tem diversas referências apoiando isso, e ele esteve presente na obra da redenção inteira de Cristo, desde a concepção dele até a ressurreição. O Espírito Santo esteve lá, né? Foi ele que conduziu Jesus para ser tentado, enfim. O Espírito Santo ele esteve ao longo da obra da redenção de Cristo presente junto com ele o tempo todo, né? E além disso, é o Espírito Santo quem promove a comunhão dos crentes uns com os outros, né? Inclusive, eu estava conversando, não lembro com quem exatamente, que quando a gente está reunido, principalmente na atual conjuntura, né, que você pensa, né, que a gente tem uma série de coisas para nos distrair, para nos afastar, a gente tem mais motivos hoje em dia para nos afastarmos uns dos outros do que para estarmos juntos, se a gente parar para pensar, né? A gente tem streaming em casa, né? A gente tem uma série de distrações, coisas boas, né? E para que a gente vai ficar se enfiando na casa dos outros, fazendo contato com os outros? A gente quer ficar cada um, né, na sua, como diz o ditado por aí, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Mas se a gente parar para pensar que algo nos move para estarmos em comunhão uns com os outros, para a gente se preocupar com o outro, para a gente poder procurar o outro.
E esse algo, na verdade, é alguém, que é o Espírito Santo, né? Ele que promove essa comunhão. Além disso, o Espírito Santo também nos santifica. É ele que vai trabalhando no nosso coração para nos afastar do pecado, nos afastar das coisas erradas. Ele nos alegra nos momentos de sofrimento. Sabe aquela hora que a gente está passando por determinadas coisas em que as pessoas ao redor olham e falam assim, cara, mas era para você estar destruído aí, chorando, né? Acabado e tal. E aí ninguém entende por que o crente tá lá rindo, né? No momento de dor, de sofrimento, é justamente porque o Espírito Santo de Deus opera fazendo isso, né? Além disso, ele abre a nossa mente para a gente poder crer em Jesus, ele nos capacita a adorar, ele nos une a Cristo, enfim. As obras do Espírito Santo são inúmeras, mostrando para nós que ele é Deus, né? Assim como o Pai e como o Filho, né? Porque o programa hoje não é sobre a Trindade, não é sobre a divindade, né? Sobre essa questão, mas é fácil a gente compreender quando a gente entende que Deus, ele vou usar um termo aqui que não define precisamente, mas ele é uma entidade em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa fala minha agora é só para a gente poder saber de quem a gente está falando, né? Que não é uma força, não é um vento, não é um sopro, não é um agir, mas que é o próprio Deus, né? Sim, é uma pessoa, né? É Deus, mas ele é uma pessoa também, tipo, não é que nem tu falou, uma força, né? Que nem tu falou, também, às vezes a gente pode pensar em Espírito Santo. Então ele é um espírito, né? Sim, tipo sim, assim, sim. É o espírito de né? Deus. Isso, fantasminha de Deus ali, né? Não, ele é, vamos dizer assim, Deus, né, que nem tu falou da Trindade, são 3 pessoas, né? E 3 pessoas distintas, né? Sim, mas todos são o mesmo Deus, né? Sim. E tu falou diversas, né? De forma resumida aí, diversos pontos. E aí, um dos pontos ali, né, que o Espírito Santo ele é esse Consolador. Exatamente. Então, aonde que aparece aí? Quem que diz que o Espírito Santo é Consolador? Aonde que aparece isso? E afinal, o que significa ele ser Consolador? O que é um Consolador, né? O que significa essa palavra aí, da forma como ele é utilizada? Sim, só foi o nosso Senhor Jesus que falou isso, né? Ninguém menos que ele, né? Só foi ele que falou isso, né? Que o Espírito Santo seria esse Consolador que o substituiria, se é que a gente pode usar essa palavra, na comunhão com os santos aqui na Terra. Então, o Consolador aqui, que vem do termo Paráclito ou Parácleto, né? Alguns falam Paráclito, outros falam Parácleto, né? Do grego. Tem a tradução de Consolador, né? Em algumas versões. Mas outras palavras também, né? Tem outras traduções também. Algumas versões vão vir traduzido como Conselheiro, outras versões vão vir como Ajudador, sabe? Então isso nos ajuda a entender o que é esse consolo, né? O que é esse Consolador que o Senhor Jesus está falando. Porque quando a gente fala de Consolador, a gente pode estar, na verdade, direcionando o olhar para uma questão meramente sentimental, sabe? Por quê? Porque a gente tem essa ideia de consolo para aquela pessoa que está chorando, para aquela pessoa que está triste, para aquela pessoa que está abatida. Não, eu vou lá, vou consolar o fulano, né? Só que a palavra consolador, que vem do latim, a tradução de consolador para o latim, que é consolare, fala de alguém que está junto, alguém que está ao lado, sabe? E aí, a gente precisa entender que os escritores bíblicos, né, os evangelistas, quando eles vão usar essa palavra paráclito, que não tem uma palavra no português para ser precisa, assim, para traduzir, né? Por isso tem várias palavras. Quando os evangelistas escolhem esse termo, consolador, eles estão, na verdade, ilustrando a figura de alguém que na antiguidade estava ao lado de um amigo
quando esse amigo precisava se apresentar diante de um juiz, por exemplo, sabe? Tipo então, um advogado? Exatamente, né? Não necessariamente alguém que vá assumir como o papel do advogado, né? No termo jurídico, né? Isso, assumir a pessoa, né, ali, representar a pessoa, mas vai estar lado a lado, aconselhando, sabe, fortalecendo aquela pessoa, ajudando a pessoa no que ela deve falar, no como ela deve se portar ali diante do juiz. Então é aquela pessoa que está lado a lado, sabe, que está de alguma forma suportando, dando suporte àquela pessoa no momento decisivo, digamos assim. Também pode ser, nessas inúmeras traduções, a gente pensar o Espírito Santo como essa pessoa que vai nos orientar, nos fortalecer e que cumpre esse papel porque está conosco, nos acompanhando constantemente. E isso é muito importante, porque se eu perco essa noção de que o Espírito Santo ele está sempre do nosso lado, eu corro o risco de cair em dois problemas que são muito comuns, acredito que na atualidade, mas que sempre foram ao longo de todo o exercício do Espírito Santo na Terra, mas que principalmente hoje em dia esses dois problemas acontecem muito, que são aqueles que estão lá em Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:19. Em Efésios 4:30 vai dizer o quê? Não entristeçam o Espírito Santo. E 1 Tessalonicenses 5:19 vai dizer, não apaguem o Espírito Santo. Então, se eu não tenho essa consciência de que o Espírito Santo exerce esse papel de consolador, de alguém que está ali junto comigo, me acompanhando, que é meu ajudador, que está presente, que está constante comigo ali, todo o tempo, eu acabo entristecendo o Espírito Santo. Seja pelas minhas atitudes, seja por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu faço, pelo ambiente em que eu me insiro e permaneço, tá me entendendo? Então, determinados lugares que eu, consciente de quem está comigo, eu não entraria, quando eu perco essa consciência, eu entro. Certos ambientes, certas conversas, sabe? E a outra parte, que é do apagar o espírito, é quando eu silencio o espírito de tal modo, e aí a gente vai chegar num ponto que a gente vai falar sobre como ouvir o Espírito Santo, mas apagar o Espírito Santo é aquele momento em que eu silencio essa pessoa de tal maneira que ele não consegue falar nada, ele não consegue falar comigo. Ele está apagado ali, ele está comigo, ele está sempre conosco, né? O próprio Jesus disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e aí ele está na pessoa do Espírito Santo, mas eu apago o Espírito Santo de uma maneira tal que ele não consegue falar, não consegue se manifestar, e eu já não consigo mais ouvir a sua voz, sabe? Então, é importante a gente ter essa consciência de que o Consolador não é só aquela pessoa que está conosco para os momentos de tristeza, muito pelo contrário, mas é aquela pessoa que está conosco para caminhar lado a lado conosco, para que nós desfrutemos a vida ao seu lado, para que nós possamos enxergar a vida pelos olhos do Espírito Santo, enxergar aquilo que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais. Por meio do Espírito Santo, a gente consegue enxergar, uma vez que ele nos auxilia, nos orienta, nos fortalece e está sempre conosco. Tu vê, né, Rodrigo, como que essa palavra, né, consolador, né, enquanto a gente fica só no entendimento de consolo, no sentido emocional, a gente perde muito, né, do que ela nos traz, né? Sim, sim. Principalmente pelo fato de que
O próprio Jesus, ele diz, né, que enviaria o conselheiro, né? Mas ele também usa em alguns momentos consolador, dependendo da tradução. E quando ele usa consolador, é que nem tu disse bem no início ali da tua fala, né? Que ele viria para estar conosco como se fosse no lugar de Jesus, pela falta que Jesus faria. Exatamente. Só que daí se a gente fica no ponto de consolador, né, apenas, né, no termo consolador, no sentido de vou consolar, queridinho, está sentindo... Suprir a falta, né, a tristeza. Isso, tá sentindo falta de Jesus, apesar de que o Espírito Santo também faz isso. Essa palavra, como tu bem disse, Paráclitos, ela também tem a ver com isso, porque ela significa, né, aquele que está ao lado, né, aquele que é chamado para estar ao lado, para andar junto, para estar, né, junto conosco. Também tem esse ponto, mas ele tem todos os outros pontos que se Jesus estivesse aqui conosco, nós não teríamos falta dele, então, beleza, vai consolar. Mas se Jesus estivesse aqui conosco, nós também estaríamos sendo aconselhados por ele, nós também estaríamos sendo ajudados por ele. Ele também estaria vamos dizer assim, advogando ao nosso lado, no sentido, né, como tu falou, não no sentido de ser um procurador, mas no sentido de aconselhar a forma correta, né, de viver, de responder, de conduzir, até mesmo de falar com o Pai, né, de orar, né? Sim, então, exatamente. Como Jesus não está aqui, né, então... o próprio Jesus falou isso, né, que viria então o Consolador, né, o Conselheiro, e viria o Paráclitos, né, ou Paracletos, né, como tu disse, que faria esse papel, né, faria o papel que a presença física de Jesus não poderia suprir, né, Sim, visto que Jesus não está, visto que Jesus não está mais fisicamente, né, conosco, então ele enviou o Espírito Santo para continuar esse papel que ele estava fazendo. É como se fosse um substituto, só que o Espírito Santo, né, vamos dizer assim, é quase que especialidade dele fazer isso. Mas não que ele seja melhor ou pior que Jesus e vice-versa, né? Nenhum é melhor ou pior que o outro, né? Até como tu disse, a Trindade está presente nos grandes momentos, né? Não é Jesus sozinho que tá ali, o Espírito Santo sozinho que tá ali, mas eles estão ali na redenção, como tu falou, na criação, né, e tudo mais, né? Sim, sim. Então... Aonde está um, está os três, né, na verdade. Exatamente, né? Então a gente percebe, vê como é que é profundo, né? Nós entendermos esse termo, né? Consolador, no sentido da palavra do original ali, né? Como tu tem trazido pra nós, né? Pra vermos o quanto que uma palavra só, ela é multifacetada, assim, né? Ela tem múltiplas funções, né? Sim, sim. E o interessante é que se Jesus não fosse para o Pai, nós ficaríamos extremamente limitados, né? Pela própria limitação física dele, né? E aí, para que ele possa estar conosco, com todos nós ao mesmo tempo, é que ele envia o Espírito Santo, né? Para que pudesse estar presente, o próprio Cristo estivesse presente em todos nós, diferente até do que os apóstolos experimentaram, né? Do que aqueles irmãos nossos lá que viram Jesus pessoalmente experimentaram. Por quê? Ali, eles tinham a presença de Jesus com eles, mas não dentro deles. Nós não, todos nós que fazemos parte da família de Deus, né? Nós temos o Cristo dentro de nós, todo o tempo, sabe? Então, se não fosse pelo Espírito Santo, a gente não teria essa possibilidade. E isso é importante que tu tá falando também, Rodrigo, porque assim, e muito bem colocado essa questão de Jesus, né? Porque o apóstolo Paulo mesmo fala, se eu não estou enganado, agora não estou lembrando o versículo certo, mas ele diz, né, que uma vez que nós confessamos a Jesus, né, e tudo mais, nós receberíamos o Espírito Santo. E o mesmo apóstolo Paulo é aquele que diz lá em Gálatas que é Cristo que vive dentro dele. Exatamente. Então, percebe que, como assim Jesus, né, o Jesus físico, como que ele pode viver dentro de nós, né? Tipo, a gente virou, sei lá, uma armadura de Jesus, mas como é que ele vai estar em vários ao mesmo tempo? Visto que ele é um só, né? Ele está em vários ao mesmo tempo porque nós recebemos o Espírito Santo e através do Espírito Santo, Jesus está em nós. Exatamente. Né? Olha que incrível isso, né? Sim, e o interessante é que, como a gente está vendo esses outros aspectos do consolo, né, do Espírito Santo, pensar que a gente, os nossos irmãos, nós, de uma forma geral, passamos por perseguições, por pressões,
espirituais, morais. E quem é que está ali conosco para nos dar força para resistir? É o Espírito Santo, sabe? Diante dessas perseguições. Alguns irmãos nesse exato momento que você está ouvindo, né, esse podcast, estão sofrendo perseguições ao redor do mundo. Muitos sendo mortos, muitos sofrendo tortura, privações, uma série de situações terríveis e sendo amplamente amparados pelo Espírito Santo de Deus, a presença do próprio Cristo com eles ali, fortalecendo, dando a palavra certa no momento certo, fazendo lembrar, enchendo os lábios, né, desses irmãos para se posicionarem firmemente ali. Ou seja, o Espírito Santo como essa força para resistir, né? Além disso, a gente também tem o Espírito Santo conosco e é fundamental na hora em que a gente, por exemplo, está diante de um texto, diante de uma situação, diante de um conflito, um impasse em que você precisa distinguir o que é a verdade ali, o que é o certo a fazer, o que é o certo, como agir diante dessa situação. É Ele que vai te dar a direção. É Ele que nos dá essa direção, sabe? Principalmente, e aí a gente precisa ter essa consciência de que a maneira como o Espírito Santo fala, muitas vezes conosco, eu acredito que na maioria das vezes ele vai falar conosco, é através da memória. Quando ele traz à memória o ensino da Escritura, aquilo que está na Escritura, aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu do Senhor, sabe? Ou seja, se eu não conheço a Escritura, muitas vezes a pessoa pensa assim, tá, mas eu tô lendo isso aqui e eu sei lá, não sei por que eu tô lendo, não tô entendendo muita coisa, não tá se aplicando para mim aqui agora. Mas fica tranquilo, que é bem provável que num momento oportuno isso vá ser trazido à tona pelo Espírito Santo para que você possa aplicar. Sabe? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, eu me pego muitas vezes pensando, por que eu tô estudando isso, cara? Por que eu tô lendo isso? Por que eu tô aprendendo isso, cara? O que eu vou usar isso? E aí, quando chega lá na frente, acontece uma situação em que eu lembro e falo, caramba, eu já li sobre isso em algum lugar. E aí basta, hoje em dia com os recursos que a gente tem, né? Você joga lá, aquele trechinho que vem na tua mente, você joga lá na internet ou procura numa concordância bíblica e pum, tá lá aquele texto. Tu fala, rapaz, é isso. E aí o Espírito Santo, foi ele quem te trouxe à memória isso, né? Te dando essa direção, também corrigindo situações, interpretações equivocadas, né? Aquelas coisas que a gente, naqueles negócios que a gente ouve de vez em quando, e tu fala assim, aconteceu comigo isso ontem, inclusive. Olha só. Não, quarta-feira eu participei de um grupo célula e eu levei uma edificação pra gente falar sobre Salmo 119, sobre a importância, né, de conhecermos a Deus através da palavra, né? Valorizarmos a palavra, lermos a Bíblia. E um dos comentários, assim, que a gente tava conversando e tal, compartilhando, né, era sobre a questão de também, mesmo que a gente tenha que guardar a palavra no coração, no sentido não de decorar, mas de entender o sentido dela, né, porque a gente tá conhecendo Deus e a gente tem que saber como que o que Deus se agrada e tudo mais, né? Saber como viver para ser semelhante a Cristo. A gente comentou sobre decorar versículos, né? Que decorar versículos pode também nos ajudar muito, mas ao mesmo tempo vai nos ajudar também para a questão de evangelismo, né? Porque se tu tem o versículo na ponta da língua, tu pode evangelizar. E aí, eu tava comentando, né, sobre ministério infantil, que ministério infantil tu evangeliza as crianças utilizando o livro sem palavras. Cada cor tem um versículo-chave que é muito importante que tu decore aquele versículo, né? Por exemplo, Romanos 3:23. E aí tava citando, né, e tudo mais, e 1 João 9. E aí lá pelas tantas, aí eu falei uma heresia total, assim, porque eu acho que eu misturei os assuntos, né, os versículos, e eu cheguei dizendo, e o 1 João, por exemplo, 9, às vezes o pessoal usa para dizer que nós temos que confessar os pecados, nós como cristãos, mas esse versículo, ele é mais para pessoas que estão se convertendo agora, não é, né, para todo mundo, né, só que é uma baita heresia, porque ali, João, no contexto, ele tá falando pra igreja, né, tanto para aquele que vai se converter, tanto para aquele que já é convertido, mas cometeu um deslize, ele diz,
Deus, ele, se você confessar, ele é fiel e justo pra te perdoar, né? Certo. Agora, Romanos não, né? Romanos, ele tá falando que todos pecaram, estão destituídos. Aí sim, a gente poderia dizer, bom, agora que nós estamos em Cristo, não estou mais destituído da glória de Deus, né? Porque Cristo, ele pagou pelo meu pecado e eu confessei ele como meu Senhor e Salvador. Só que eu falei de 1 João isso na quarta-feira. E ontem à noite, fazendo a minha leitura da Bíblia, lendo um texto que não tem nada a ver com isso, nada a ver com esse assunto, nada a ver. Eu tava lendo Eclesiastes. Lendo Eclesiastes e depois eu fui ler um trecho, na minha leitura ele mistura, né, Antigo Testamento Novo, né, o plano de leitura que eu faço. Lendo 1 Timóteo, capítulo 1, nada a ver com isso. Aí de repente me acusou lá, acho que tinha alguma coisa a ver ali também com 1 Timóteo, Paulo dizendo ali sobre, não entrar em discussão. Acho que foi isso, ele tava dizendo assim, pra cuidar com as discussões, sabe, e tudo mais, sobre o que vai falar, sobre estudar muito. E aí eu acho que eu lembrei disso, e na hora me acusou, o Espírito Santo já me acusou, porque disse, cara, tu falou de 1 João, que não tem nada a ver com isso. Tu lembra que tu falou isso? Olha eu tava só. pensando... O Espírito Santo corrigindo a interpretação que você fez. Equivocada. E assim, não foi nem, vamos dizer assim, uma interpretação equivocada. Eu tava com o negócio na minha cabeça, e aí veio o 1 João ali que eu tava falando, e simplesmente falei em cima daquilo, sabe? Sem um cuidado de realmente... Peraí, deixa eu pensar de novo pra ver se é de 1 João que eu queria falar. Mas não, falei em cima de 1 João, né? E aí, claro, obviamente, se o Espírito Santo acusou, percebi o erro, aí qual que é a atitude correta? Se corrigir, né? Se corrigir, mandei um áudio lá pro pessoal do grupo e disse, galera, ó, que eu falei ontem é heresia, tá? Esqueçam aquilo, falei errado, peço perdão pra vocês, vou tomar mais cuidado. Porque... até falei, porque assim, senão a gente vai com essa visão errada, né? Incorreta, né? Sim. Isso é interessante porque o Espírito Santo, ele não deixa agir, ele não passa pano, né? Pros nossos pecados, pros nossos erros, né? E o interessante também é que ele nos protege de nós mesmos. Não só dos erros e tal, mas a nossa própria fé. Quando a nossa fé tá abalada por alguma questão, quando a gente tá triste, quando a gente tá chateado, quando a gente não tá confiando em alguma promessa, alguma coisa assim, o próprio Espírito Santo, ele entra e ele age para nos proteger da nossa própria incredulidade, muitas vezes. E tu vê assim, ó, no momento que eu falava no Grupo Célula, eu percebi isso ontem, né, mas tinha alguma coisa que me incomodava do que eu tava falando. Sabe, um negocinho na minha mente, assim, dizendo, tu tem certeza do que tu tá falando? Sabe? Tu tem certeza? Mas aí, digamos assim, a minha cabeça tava em outro lugar, sabe? No tema da edificação ali. E tava falando, tipo... Sabe? Foi um comentário, assim, de 15 segundos. Sim. Mas um comentário de 15 segundos que tem o poder de destruir, né? Olha só. No outro dia eu disse, cara, eu sentia que tava alguma coisa errada. E é que nem tu tá falando agora, né? Ele vai também, né? Nos instruir também, né? Cuidar da gente, né? Esse é o papel do Consolador, que tá ali ao nosso lado, né? Que nem a palavra mesmo diz, né? Sim, porque uma outra ação que o Espírito Santo tá operando em nós diariamente, e eu penso que esse é um se não o maior, talvez o maior objetivo do Senhor, é nos gerar em nós a imagem do próprio Cristo, para que nós nos tornemos a imagem do próprio Cristo, ou seja, a gente deixando, né, aquelas características do velho Adão, né, e para trás e assumindo as características do novo Adão, né, do Senhor. Então ele vai agindo em nós, nos santificando, transformando o nosso caráter, confrontando aquelas situações em que a gente se coloca, muitas vezes, né, na maioria das vezes a gente se coloca contra a palavra de Deus, contra o Senhor. Ele vai nos confrontando, porque ele está, por habitar em nós, ele vai gerando esse incômodo em nós, porque ele está trabalhando para nos tornar a imagem de Jesus sobre a terra. Isso sem falar enfim, outras tantas ações do Espírito Santo, mas acho que se a gente parar para pensar nesse agir constante do Espírito Santo, é isso, sabe? Essa presença que
substitui, né, a presença física do Cristo em nós ali, nos dando força para resistir, nos direcionando, nos protegendo de nós mesmos, dos ataques do mal, intercedendo por nós, sim, com gemidos inexprimíveis diante do Pai, mas também nos ajudando a vencer a nós mesmos a cada dia e gerando Cristo em nós, né? Aliás, além disso, também testemunhando que nós somos filhos, né? Porque esse testemunho interno, esse incômodo, essa sensação de mal-estar com o mal, com o erro, isso, na verdade, é um testemunho de que nós somos filhos, né? De que nós não somos bastardos, não estamos abandonados, perdidos. Muito pelo contrário, que Ele está em nós e que está agindo em nós para nos levar à imagem do Senhor Jesus. Uhum. E de tudo que tu tem falado, assim, a gente percebe que a gente precisa muito, né, de um consolador, né? A gente precisa muito de um Paráclitos, né? Uhum. Mas por que realmente, assim, a gente precisa? Porque, pensando assim, vamos pensar aí nos atributos ali, né? Tipo, a questão de consolo. Uhum. Ué, a gente tem a igreja, né? Então a gente tem um ao outro pra nos consolar. A questão de conhecer a Deus. Ué, a gente tem a palavra de Deus revelada, né? Pra que a gente precisa do Paráclitos pra nos ensinar? Sei lá, outras coisas, tipo no sentido também de apontar o pecado. Nós temos os nossos irmãos na fé, temos um ao outro também para apontar o pecado. Por que a gente precisa de um consolador? A gente precisa do Espírito Santo porque a gente... como que a gente pode pensar? Que tudo que eu citei não é suficiente. Porque a gente tem os irmãos, mas a gente convive com uma natureza e a gente está no meio de um contexto em que tudo, absolutamente tudo age contra Deus e contra a ação do bem. Uhum. Tudo, definitivamente tudo ao nosso redor. Efésios 2, né? Nós estamos cercados, nós estamos a nossa já começar por nós mesmos, uhum. sabe? A começar pela nossa própria natureza, que já é caída, sabe? E se a gente olhar para o lado, tudo ao nosso redor respira ódio contra Deus. Sim, seria como se sem o Espírito Santo, mesmo se nós fôssemos salvos, mas sem o Espírito Santo nós seríamos como Jesus fala dos fariseus que são... Nem lembro se é dos fariseus, mas ele fala que é cegos guiando outros cegos, né? Pronto, a gente estaria perdido. Uhum. Perdido, sem nenhum tipo de possibilidade. Nós criaremos o nosso próprio Deus aí, né? O nosso próprio Jesus. Exato. Mas nós já temos o nosso próprio Deus, né? A gente já tem o nosso próprio Deus, que somos nós mesmos. Exatamente. Sabe? Então, se a gente, sem o Espírito Santo de Deus, e é o que a gente tem visto, basta a gente olhar para o lado. Quanta gente com o nome de cristão, quanta gente com o nome de essa ou aquela religião, né? Eu não vou citar essa, né, especificamente essa ou aquela, mas que quando você vai olhar, no fundo, na verdade, o Deus delas é o próprio ventre, sabe? Elas estão servindo a si próprias. Elas não estão nem aí para a dor do outro, para o sofrimento do outro. E aí, inclusive, algumas pessoas, né, de algumas religiões e tal, que até falam assim, mas eu faço caridade e tal, não sei o quê. No fundo, ela tá fazendo caridade para si própria, sabe? Esses dias eu tive assistindo um programa na TV aberta, não vou citar o programa, mas ele tava falando de uma iniciativa de uma pessoa que levou a arte para uma favela, não sei o que. Eu tô ouvindo, eu tô observando aquilo e tal, não sei o que. E aí a pessoa falou assim, eu fui fazer esse trabalho pensando em mim mesmo. Aí eu olhei assim, eu falei assim, tá, entendi. Já te vi aí, Satanás. Aí a pessoa falando assim, não, porque a primeira pessoa que é beneficiada com isso sou eu mesma. Eu fiz porque eu estava entediada,
eu não tinha mais o que fazer, eu tava deprimida e não sei o que, então eu resolvi fazer. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Então, tipo assim, muitas vezes as pessoas, até em determinados círculos, né, religiosos e tal, que estão ali fazendo caridade, aquela coisa toda e tal, muitas vezes elas estão fazendo aquilo ali porque aquela religião promete salvação para ela se ela fizer a caridade, ou ela vai abater no imposto de renda se ela fizer aquela caridade, ou coisa assim. Então, na verdade, o Deus dela é ela mesma. E aí o Espírito Santo, ele vai agir na nossa vida, realizando coisas de que por nós mesmos a gente não faria. Uhum. Um exemplo disso, dar a outra face, amar os nossos inimigos, socorrer os nossos inimigos, sabe? Fazer alguma coisa por alguém sem receber absolutamente nada em troca, às vezes nem um obrigado você não recebe, sabe? Então são coisas que para o homem natural é impossível. Somente pelo agir e pela presença do Espírito Santo é que a pessoa faz, é que a pessoa age, é que a pessoa realiza. Então por isso a gente precisa, sabe, desse Consolador, porque sem ele a gente estaria, como você falou, num poço sem fundo, sem saída, sem possibilidade de mudança. Porque a presença do Espírito Santo é a manifestação da própria graça do Senhor conosco todos os dias. A graça do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso a gente vai perceber quando a gente abre os nossos olhos pela manhã e o Espírito Santo está lá conosco, nos convencendo, nos apoiando, nos ajudando. Às vezes a gente nem percebe, mas ele está lá, sabe? Nos ajudando a levantar para mais um dia de batalha, para enfrentar as situações, para enfrentar as dificuldades. E a gente chega no final do dia e percebe, caramba, esse dia foi brabo, mas como que eu consegui? Eu consegui porque o Espírito Santo de Deus esteve do meu lado, me ajudando, me fortalecendo. Se não fosse ele, eu estava perdido. Então, Rodrigo, eu acho que ficou bem claro ali, né, sobre o que significa, né, o Espírito Santo ser o Consolador, né, o que isso tudo envolve, principalmente o fato do porquê nós precisamos, né. E nós já comentamos um pouquinho, né, como que o Espírito Santo ele faz, né, a obra dele, né, como que ele nos consola. Nos consola no sentido da palavra que nós trouxemos ali no início, né, da palavra que Jesus usa, paráclitos, né, ou paráclitos, sei lá, né, não sou grego. Mas a gente já viu ali, né, a gente até comentou, né, sobre que ele meio que sussurra nos nossos ouvidos, né, tem o clássico versículo de Romanos, que o Espírito Santo intercede nas nossas orações com gemidos inexprimíveis, né? Tem até aquela música, né? Dos gemidos inexprimíveis. Mas de que outras formas que o Espírito Santo, ele faz o trabalho dele em nossas vidas, que ele nos consola? Talvez ele poderia, além, né? De ter, isso que a gente citou muito, assim, essa questão da vozinha na nossa cabeça, ou daquele sentimento, daquela, não vou dizer insegurança, mas assim, desconforto, né, de uma situação e tal. Mas talvez, não sei, ele pode utilizar a palavra de Deus para nos dar essa direção, ele pode usar talvez outros cristãos que também têm o Espírito Santo, sim, instruir eles a nos aconselharem, alguma coisa assim. Como é que funciona, assim, esse agir, né? Como é que o Espírito Santo nos consola na parte prática? Assim? Isso. Então, eu pensando nisso, e antes da gente falar sobre essa questão, eu queria, assim, dar um alerta, sabe? Pra você que tá nos ouvindo. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar nessa questão de como que o Espírito Santo fala na prática, né? No dia a dia, a gente vai ver muita coisa, sabe? Nesses inúmeros anos aí que eu tenho de caminhada cristã, e você também, você já deve ter visto coisas do arco da velha, né? Vamos dizer assim. E aí a gente acaba, né? Porque a gente vê o fulano que fala assim, porque eu vi anjo, porque eu ouvi o Espírito Santo falando no meu ouvido, porque e tal, e a gente lê livros
e a gente vê coisas e tal, e, né, bom dia Espírito Santo e tal, e tem um outro autor que escreveu um livro em honra ao Espírito Santo e que fala que teve experiência assim. E aí a gente cai numa armadilha, que é a armadilha das comparações, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com as comparações. Por quê? Se a gente começar a se comparar com A, com B, com C, com D, a gente vai começar... Se a nossa experiência com o Espírito Santo não foi igual à daquela pessoa, a gente vai começar a achar que o Espírito Santo não está com a gente, que Deus nos abandonou, que Deus não fala conosco. E aí a gente começa a entrar em parafuso e e algumas pessoas até começam a ter problemas psiquiátricos, tá? Situações assim bem complicadas, né? Entra em depressão, abandona a fé, enfim, por quê? Porque começa a fazer comparação. Pô, mas o cara tá falando que ele ouve a voz do Espírito Santo falar como quem ouve naturalmente falando, e eu nunca ouvi o Espírito Santo falando comigo. Caramba, e poxa, como que é isso? Será que é porque eu tô em pecado? Será que é por causa disso ou daquilo? E aí a gente começa a se questionar Deus, e por que Deus que o Senhor não fala comigo, e o que está acontecendo, e será que Deus existe mesmo? E aí já começa, sabe, aquelas coisas. Então, você que está me ouvindo, não se compare com ninguém, tá? A sua experiência, ela tem que ser particular, sua, com Deus. Não é à toa que Jesus falou o quê? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o teu Deus. Ninguém precisa saber como que Deus fala contigo, como que você fala com ele, como que ele falou com você. Ninguém precisa saber, sabe? Não precisa, porque tem muita gente que fala que viu anjo, que desceu, que subiu, que não sei o que, pra vender livro, pra vender curso, sabe? Né? Hoje em dia, então, curso de como falar com o Espírito Santo, não sei o que, e revelação poderosa, aí vai lá pras redes sociais, e o povo tá dando pix, tá pagando, não sei o que, pra aquelas pretensas pessoas que estão ali ouvindo, entre aspas, né, o Espírito Santo falar, né? E ali, não, o Espírito Santo tá falando isso assim pra você, assim, como se ele não pudesse ouvir a voz do Espírito Santo, ele mesmo, sabe? Então é importante que você não se compare e não se ache inferior a ninguém, porque você não ouviu uma voz falando com você. Não, o Espírito Santo tem diversas maneiras como ele pode falar contigo. Ele pode falar no teu ouvido com voz audível? Pode. Mas ele também pode simplesmente usar alguém, usar situações, circunstâncias para falar com você, em que você determinada pessoa que você nunca ouviu falar, não conhece, e aquela pessoa de repente chega e fala algo com você e você fala assim, caramba, eu não esperava. Ali o Espírito Santo de Deus está falando contigo, sabe? Ontem, por exemplo, eu fui correr, né, aqui próximo de casa, num parque que tem aqui perto de casa, fui correr, e ali eu tava já cansando e tal, não sei o que, depois do terceiro quilômetro, tava já meio cansado e tal, não sei o que, aí do nada apareceu um cara, e ele olhou pra mim e falou assim, cara, você vai ficar fininho, o cara passou aqui, já desistiu, você foi até lá no final e voltou, continua assim, você vai conseguir, e pá. Aí eu, valeu, estiquei a mão pra ele assim, fiz um joinha, valeu e tal. E naquela hora ali eu entendi que era o Espírito Santo de Deus falando comigo, que era Deus falando comigo. Que dando uma motivação, né? Exatamente. E aquilo me motivou e eu continuei. Eu falei assim, não vou. Eu tava já pensando em desistir, não desistir, mas diminuir o ritmo e tal, não sei o quê. Ali eu continuei e foi a volta mais rápida, o quilômetro mais rápido da minha corrida, naquela hora ali. Porque eu tava motivado pelo Senhor ali. Tem que cuidar, então, isso aí é trapaça, hein? Tem o Senhor te motivando aí, ó, vamos te pegar no doping. É isso aí. Então, sabe, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Mas aí vem a grande questão. Lá em Jeremias 29:13 diz o que pra nós, né? E na maioria das versões está escrito lá, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Agora, eu separei duas versões aqui que eu achei fantástica. Na Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, ele fala assim, ó, vocês me procurarão
e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Isso aí tá bem parecida com o que a gente já conhece, né? Mas embora esteja numa linguagem mais fácil. Mas tem essa versão da NVT, nova versão transformadora, que fala assim: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E aí, quando eu li essa versão, eu falei assim, cara, essa é a questão. Por quê? Nós não temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração. E aí a pessoa pensa assim, tá, mas o que é buscar ao Senhor de todo o coração? Porque lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 9 ao 13, e aí eu vou abrir aqui para a gente poder ler, diz assim: portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esse texto aqui, ele começa um pouco antes, né, do versículo 9, na verdade, no capítulo 11, né, desde o versículo 1, quando ele está ensinando a oração ali do Pai Nosso e tal. Ele está mostrando, ensinando, e aí muita gente interpreta esse texto da maneira errada, e tal, não sei o que, se eu importunar Deus vai me dar o melhor dessa terra. Não é isso que Jesus está ensinando. Porque o contexto está falando da oração, da relação do homem com o seu Deus, com o Pai. Cristo está ensinando ali algo tão precioso, está mostrando para eles assim, olha só, isso aqui é o alvo do coração do Senhor para conosco. O alvo do coração do Senhor é esse, que vocês tenham uma relação de intimidade com o Pai, que vocês respondam ao coração do Pai, que é amoroso em direção a vocês, na mesma intensidade de amor. E aí, por que ele está falando em insistência, em repetição? Ele até fala, né, do amigo que pede o pão, né? Chegou uma visita aqui, eu preciso de pão e tal, não sei o que. E o outro, não me perturba não, rapaz, a porta já tá fechada, minha família já tá dormindo, né, e tal. Aí ele fala assim, ó, ele não vai, mesmo que ele não faça por amizade, ele vai fazer por causa da insistência. Ele não tá falando de pão ali, ele não tá falando sobre pão. Ele tá falando sobre como a gente precisa se colocar nessa relação. Por quê? Aquilo que você falou, por que a gente precisa de um consolador? Porque nós estamos no meio de um contexto em que tudo ao nosso redor vem para roubar a nossa atenção de Deus. Tudo ao nosso redor quer ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Tudo ao seu redor quer ocupar o lugar de Deus na sua vida. Seja a sua família, seja as suas coisas, tudo, seus bens, seu dinheiro, a sua saúde, a sua roupa, o seu corpo, tudo quer ocupar o lugar de Deus na sua vida. E Deus, ele está mostrando, do outro lado, aqui através do Senhor Jesus, ele está mostrando o quê? Que o mais importante que você pode querer e buscar, e precisa buscar, é o Espírito Santo, é estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus. Você precisa estar preenchido, cheio, é o que você pode e precisa buscar em primeiro lugar, amar o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. E aí quando ele fala, né, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Buscar de todo o coração é você ter a sua mente exclusivamente voltada para Ele, direcionada para Ele. Coração aqui é mente, é a tela da sua mente. O que está na tela da sua mente agora? É Deus. Eu não estou pensando nem na comida que eu vou comer, eu não estou pensando na água que eu vou beber, eu não estou pensando na série que eu vou assistir, no filme que eu vou assistir, no jogo que eu vou jogar. Eu não estou pensando em nada, eu só estou pensando nele. Então eu vou
buscá-lo na escritura, eu vou buscá-lo em oração, sabe? E aí a pergunta é, o que tem ocupado o teu coração? O que tem ocupado a tua mente, sabe? Por isso que lá em Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, Efésios 5, versículo 18 em diante, ele vai falar assim, ó, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Eu costumo entender que ele usa essa questão da embriaguez com o vinho, porque no contexto daquela época, haviam poucas formas de distração, poucas formas de preencher o coração com alegria, digamos assim, né? Alguma forma de alegria, alguma forma de entretenimento, de distração. Tem as formas mais comuns, né? Sexo, bebida, né? Que tá ali. E ele vai dizer o quê? Não dê lugar aos entretenimentos. E hoje em dia, o que a gente tem de entretenimento? Tudo ao nosso redor é entretenimento, cara. Tudo ao nosso redor é entretenimento. Tudo vem pra nos embriagar, a gente fica embriagado. A gente fica horas bêbados de série na televisão, bêbados de filme, bêbados de internet, bêbados de tudo isso. A gente fica ali se embriagando. E ele tá falando, não vos embriagueis com esse vinho, sabe? Que leva a um descontrole. Ou seja, as nossas vidas ficam completamente descontroladas, as relações, as atitudes, as palavras, tudo fora de controle, porque a gente está se embriagando de toda essa podridão que está ao nosso redor. Mas ele está falando que, ao invés disso, sejam cheios do Espírito. De que forma? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, na comunhão dos santos, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Ou seja, a gente precisa mudar a chave, sabe? Para a gente poder começar a ser direcionado pelo Espírito, ouvir e começar a sentir, fazer o inverso daquilo que a gente leu de 1 Tessalonicenses 5,19, é parar de apagar o Espírito. O Espírito tá quietinho, sentadinho lá, né? Eu vi uma imagem, um desenho uma vez de uma moça, uma menina, assim, um desenho mesmo de lápis e borracha. Um desenho era como se fosse uma menina que estava lá ocupada com muitas coisas, enquanto Jesus estava lá sentadinho no banco da praça lá, aguardando ela, sabe? Ela tava lá vendo televisão, fazendo essa coisa, enfim, um monte de coisa, não sei o que, e Jesus sentadinho lá com uma florzinha na mão, esperando ela para aquele encontro, para aquele momento. Então o Espírito Santo tá lá apagadinho, às vezes lá do nosso lado, querendo falar com a gente, querendo, sabe, desfrutar, que a gente desfrutar a vida conosco ali, que a gente desfrute com ele a vida, na verdade, mas a gente, sabe, apaga. Então, a gente precisa reverter esse quadro de parar de apagar o Espírito Santo, começar a orar mais. Isso aí é muito bonito na prática. Não é todo mundo dá glória a Deus, aleluia, quando se fala que tem que orar mais, não sei o quê. Mas quantas vezes você tem orado por dia? Irmão, não, eu oro quando eu acordo, eu oro quando eu vou dormir. Quando ora, né, vamos dizer assim. Mas será que é isso? Sabe? Será que é isso? Será que é isso que diz lá em 1 Tessalonicenses, lá, orem sempre? De orar sem cessar, né? Sem cessar. Continuamente. Sabe? Aí tem muita gente que fica brigando, porque não sei o que, tem que guardar o sábado ou não tem que guardar o sábado? Não sei o que, é o sábado, é o domingo. Cara, e as pessoas não entendem que quando ele tá falando ali de consagrar o sábado, é consagrar o teu momento de descanso. O que você faz no teu momento de descanso? Para quem você consagra o teu momento de descanso? Seja ele no sábado, no domingo, ou na segunda-feira, ou na hora do almoço, ou depois que você sai do serviço, ou na condução. O que você faz com esse momento? Quando você chega em casa, até a hora de você dormir, o que você faz nesses momentos de descanso? Para quem você consagra esses momentos de descanso? No sábado, no domingo, na sexta-feira, na sua folga? Para quem você consagra? Então o Senhor, ele está esperando que a gente coloque ele em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele fala assim, não ama nem a sua própria vida. Aquele que amar mais pai,
mãe, não sei o quê, e até a sua própria vida mais do que a mim não é digno. Cara, a gente precisa, Ed, a gente precisa cair a ficha de uma vez e começar a romper, e começar a vencer isso, e começar a ter uma atitude diferente, de oração, com jejum, sabe, de leitura devocional da Escritura, de estudo das doutrinas bíblicas, porque aí o Espírito Santo ele vai começar a ter subsídio para falar conosco. Se a gente ler lá Colossenses 3, versículo 15, olha o que vai dizer lá para nós. Vai dizer assim, ó, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Aí olha, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Aí ele repete, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio deles. Ou seja, em outras versões fala que habite ricamente em vós a doutrina de Cristo. Ou seja, eu preciso estar cheio da palavra. Se você não estiver cheio da palavra, meu irmão, minha irmã, se você não estiver cheio da palavra, como que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo? Não tem como te fazer lembrar. E aí você precisa estar atento aos sinais. Por quê? Quando você está cheio da palavra, quando você está enriquecido, quando você está revestido pela palavra, ali cheio da palavra de Deus, a paz de Cristo ela vai ser o árbitro no seu coração. Como assim? Eu vou... A gente pode pecar em pensamento também, né? O próprio Jesus falou isso, né? Se você só pensar e tal, não sei o que, papá. Mas basicamente, a gente só tem duas formas de pecar em relação ao próximo, né? Que é ou falando alguma coisa errada ou agindo de uma forma errada, né? Só tem essas duas maneiras. Então, se eu tiver cheio da palavra e cheio do Espírito, consequentemente, cheio do Espírito, se eu estiver por meio da palavra ali, eu posso fazer o quê? Antes de falar, ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para me dizer sobre aquilo, né? Eu vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp pro Ed e tal, não sei o que, papá. Aí Espírito Santo, o que tu acha? Aí ele vai me fazer lembrar pela palavra, não é assim, papai, tu não, peraí, então eu vou apagar aquilo ali. Ou então eu vou falar alguma coisa para alguém, mas mas se o Espírito Santo tá apagado na tua vida, meu irmão, se você é uma pessoa que não ouve uma adoração ao Senhor, e aqui eu não tô dizendo que você tá errado de ouvir música, né, secular, o que quer que seja, não é isso que eu tô falando, não. Mas se você é uma pessoa que não ouve um hino, um cântico espiritual, né, que não tá salmodiando, que não tá se enchendo do Espírito, que a tua vida, o teu dia inteiro é só ouvindo treva o tempo todo. Cara, vai chegar na hora que você estiver passando no cruzamento lá que o cara te fechar, você vai mandar ele para aquele lugar. Tu não vai... Tá se alimentando disso, né? Não é? Tu não vai reagir, né, da forma correta. Você vai vacilar, você vai cair. Mas por quê? Porque você tá cheio o espírito tá apagado. É por isso que a ideia lá do salmista, Salmo 119:11, né? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se eu tô guardando o quê? Série, novela, filme, música, sei lá, de coisas duvidosas, eu tô guardando isso, né? Pronto, é isso. Pronto, acabou. Então, quando você tá cheio da palavra e quando você tá consagrando o teu coração, a tua mente, né? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, quando teu coração tá nas coisas do alto, teu pensamento tá nas coisas do alto, ali você tá, o Espírito Santo, ele tá do teu ladinho ali, ele vai encontrar meios para falar contigo, para te revelar, e você vai estar com o teu ouvido ali apurado para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele pode falar através direto no teu ouvido, na tua consciência, né? Porque o principal meio que o Espírito Santo fala conosco é através da nossa consciência, como a gente leu aqui em Colossenses 3, colocando paz no nosso coração ou não, né? Tirando a paz do nosso coração. A paz é o árbitro. Deixou muito claro aqui que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Então, se você vai fazer uma coisa e aquilo não te traz paz, não faz, meu irmão. Não faz. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Só tem que cuidar com usar a paz como parâmetro, né? Daqui a pouco a pessoa quer tanto alguma coisa que ela tá em paz com aquilo e ela fecha os ouvidos pra tudo, né?
Ou seja, ela apaga o espírito, daí o espírito não vai incomodar e ela tá em paz, né? Tem que tomar esse cuidado também, né? Mas aí já é um outro... Eu vou dar um exemplo clássico, tá? Por exemplo, sei lá, eu quero muito... eu ia usar o clássico de namoro e de jovens, mas isso aí é muito manjado já. Eu quero mudar de país, né? Sei lá, quero sair daqui porque a igreja que eu tô frequentando eu não gosto e a única coisa que me prende aqui é a igreja. E eu não tô gostando, então mais nada me prende, eu quero mudar de país. Então eu não converso com ninguém. Eu simplesmente vou ver se tem vaga de emprego e aí tudo dá certo. Nossa, eu tô com uma paz tremenda nisso, né? E tudo tá dando certo e eu pego e vou. Só que não pediu aconselhamento pra ninguém. Não resolveu o problema porque tá saindo por quê? Porque tá com problema na igreja, porque não, sabe, tá com alguma rixa. Ou seja, a paz é porque aquilo que eu quero tanto aquilo... que eu me cego, né? Eu fecho os ouvidos, eu fecho os olhos pra todas as outras coisas e eu tô olhando só pra aquilo que eu quero. Então mas tem que tomar isso que eu... tem que eu entendi tudo que tu falou, né? Cuidado. Tem que tomar cuidado, porque tu tá falando nesse sentido de paz quando a gente tá com intimidade com Deus, conectado com o Espírito Santo, Sim, é por isso que o versículo diz que é a paz de Cristo que governe. Não, né? eu só a paz de acordo com a escritura, né? Não, tipo assim, eu fui lá e dei um tiro no cara, matei o cara, tô em paz. Pô, não é bem por aí, né? Eu fui me vingar, agora eu estou em paz. Pronto, resolvi o problema, tô em paz, não, né? Eu quis só fazer esse adendo, né? Eu quis fazer esse adendo porque sabe como é que é, né? Às vezes o pessoal, em vez de eles pegarem todo esse contexto do que tu falou, fica só naquela, eu só preciso estar em paz. Então tá tudo bem. E aí vai fazer qualquer coisa, né? Tipo, que nem o cara lá que cometia adúltero. A palavra diz vai e adultera. Tô em paz com isso. Não, cara de pau, né, cara? Cara de pau. Eu lembro disso, cara. Meu Deus. Ele pegou o texto de Oséias lá. Meu Deus do céu. Aí quando o cara fala pra ele fica... Pois tá, então... vendo por esse lado. É um cara de pau, né, cara? Meu Deus do céu. Mas não é isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando da paz de Cristo, né? É aquilo que tá de acordo, que tá alinhado com a palavra, com a escritura, né? É só isso que traz paz. É essa paz que tem que ser o árbitro no nosso coração, né? Que inclusive a paz, ela é um dos atributos do fruto do Espírito Santo. Essa paz que a gente... a paz de Deus, a paz de Cristo, a gente só consegue obter através do Espírito Santo. Eu sou muito defensor da visão, né? De todos os atributos que a gente vê de Gálatas 5... ali do fruto do Espírito Santo, aqueles atributos a gente só consegue se a gente tem o Espírito Santo. Mas tem amor ali, uma mãe que não é cristã ama seu filho. Sim, mas não o amor que ele tá falando ali, não o amor de Cristo, não a paz de Cristo, não a alegria que nós temos em Cristo. Aquela alegria em que nós estamos em luto, por exemplo, estamos chorando de tristeza pela perda de um ente querido, mas no nosso coração, no fundo... tirando essa situação, ele ainda está alegre porque tem a esperança da volta de Cristo, sabe? Esse tipo de coisa. Só entende quem tem o Espírito Santo, né? É difícil de explicar. Exatamente. Não é à toa que é o resultado, né? Fruto como resultado do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo em nós, né? É isso. E tu vê também, só falando, né? Aproveitando, já que eu comentei sobre isso, link no post da série Fruto do Espírito, e também tu citou lá o texto de Efésios, né? De embriagar-se... não se embriagar de vinho, mas se deixar encher do Espírito Santo, link no post também, que a gente já gravou um episódio sobre isso aí, ó. Olha aí, tá vendo? Bom demais, né, bom os demais. links no post. Mas tu vê, né, Rodrigo, tu comentou ali, né, sobre a forma prática que o Espírito Santo ele nos consola, né? O nosso consolador, como que ele cuida da gente, como que ele anda ao nosso lado, né? E eu tinha uma outra pergunta, que é como que a gente pode ouvir e ser guiado pelo Consolador, mas eu creio que é basicamente a mesma coisa, né? Tipo, a forma como nós podemos ouvir e ser guiados por ele é a forma como ele atua, né? Sim. E meio que tu já respondeu, porque tu comentou sobre essa questão de nós nos entregarmos, de nós buscarmos, nós dependermos dele, nós andarmos com ele. Aquilo que Paulo fala, né, tu citou também Efésios, mas tu citou Gálatas também, que ele diz lá em 5,16,
que nós precisamos viver pelo Espírito, né? Digamos assim, ele diz, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se nós dizemos que nós andamos pelo Espírito, Colossenses ele também fala isso, vivamos também pelo Espírito, né? Não vamos só dizer da boca pra fora, temos que viver. Então eu creio que todos esses pontos que tu citou, de nós realmente termos uma vida dedicada a Deus, em adoração a Ele, buscando ser semelhante a Cristo e deixando o Espírito Santo fazer o papel dele de Consolador, vai nos ajudar a sermos guiados, né, pelo Espírito Santo, né? Com certeza, a gente precisa. Assim, eu penso que é o desafio que a gente tem diante de nós, que é de sair do mundo da teoria e ir para o mundo da prática, que Tiago vai falar, né? Se você é ouvinte da palavra, mas não praticante da palavra, cara, você não é nada. A gente precisa de vencer essa coisa que eu acho que o evangelho, principalmente agora no século XXI, a gente está vivendo muito isso, esse fenômeno dos crentes nominais, né? Os crentes de IBGE, a gente costuma falar lá no Resistência do cristão normal, né? Do cristão médio, que é de você frequenta um templo, você entrega dízimo, você, sabe, vai final de semana, carrega uma Bíblia, mas a sua vida, ela não rompe, não tem uma sinergia com o Senhor ali. Você simplesmente vive aquilo como uma religião. E assim, a gente precisa entender. Eu lembro de um pregador, não sei se você já ouviu falar, Miles Monroe. Não tô lembrando, um pregador muito antigo. Ele era até das Bahamas, se eu não me engano. E ele morreu num acidente de avião nas Bahamas, enfim. Ele falava, embora a teologia dele eu não concorde muito, tal, mas ele falava uma coisa que é interessantíssima, que é: toda vez que você tiver dúvida de alguma coisa, vai lá pro livro de Gênesis, lá pro início, né? Vai lá pro início para você entender qual é o propósito, qual é o plano de Deus. E aí, quando o homem ainda não existia, que Deus vai criar o homem, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso diz muita coisa, Ed. Porque quando ele está falando ali, ele está falando, as três pessoas ali, né, da Trindade estão falando ali: façamos o homem. Por que ele está fazendo? Porque ele cria um ser dotado de inteligência e semelhante a ele, né? Que tinha a imagem dele, que se perdeu por causa da queda, né? E que o Espírito Santo está reconstruindo em nós. Por que ele faz? Porque ele ansiava por essa sinergia que já existe e já acontece dentro da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai ama o Espírito ama o Filho, e assim sucessivamente ali. Eles vivem nessa sinergia de amor constante, e um vive em função do outro. Inclusive, tem, no livro que eu vou citar aqui para indicar para os irmãos, fala justamente sobre isso, sobre como o Espírito Santo, sabe, ele em nenhum momento, se você observar no Novo Testamento, em nenhum momento ele bate no peito e fala assim: eu sou o Espírito Santo e eu quero ser adorado. Em nenhum momento ele fala isso, mas toda a ação do Espírito Santo, ela converge para que nós adoremos a quem? A Cristo. Coloca a pessoa de Cristo em primeiro plano. Quem está conosco, quem está nos apoiando, quem é o Paráclito, quem está ali, né, intercedendo aqui na terra por nós, né? Porque quem intercede por nós no céu é o Senhor Jesus, mas quem intercede por nós aqui na terra é o Espírito Santo. E no entanto, ele em nenhum momento exigiu nenhum tipo de culto, nenhum tipo de adoração, de glória, mas ele direciona toda a adoração, toda a glória pro Filho, para Cristo. Olha que coisa linda, cara, que coisa maravilhosa, essa sinergia de amor, que o próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele se dirigia ao Pai de uma maneira linda. O Pai se dirigia ao Filho: eis meu Filho amado, em quem me comprazo.
Que sinergia maravilhosa. E ele nos chamou para essa sinergia também, cara. Pra gente poder, como eu falei já antes, entender que a nossa vida não tem sentido se não for pra glória, pra honra do Senhor. E tudo, em primeiro lugar, tudo é dele, por ele, para ele. Então, a gente, como eu falei, cair a ficha, sabe? Cair a ficha de que a gente não... Se a gente colocar qualquer outra coisa em primeiro plano, em primeiro lugar na nossa vida, tudo perde o sentido. E a gente precisa desfrutar daquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer, que é essa entrega, que é essa adoração, que é essa vida de louvor, de honra, de glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Rodrigo, muito bom o papo que a gente teve sobre o nosso Consolador e não sei o nosso nobre amigo e ouvinte, mas, né, depois desse papo aqui já vejo a palavra Consolador de outra forma aí. Sim, sim. Não é só o Espírito Santo não tem só a função de ficar batendo no nosso ombro. Tá tudo bem, ele vai voltar, sabe? Mas, calma, não chora, não chora. Fica tranquilo. Ele tá logo ali, já tá voltando. Já faz 2000 anos que já tá voltando. Não, tranquilo. Tá... Mas vai voltar logo, tá logo aí, hein? Mas vamos lá então para as nossas considerações finais. Nos diga aí o que você finalmente considera e depois compartilha aí onde é que o pessoal pode te encontrar, te escutar. Então, eu queria deixar de consideração final, na verdade, eu queria deixar 2 indicações, Ed. Tem um livro aqui fantástico que eu adquiri tem pouco tempo, que se chama A Trindade na Escritura, História, Teologia e Adoração, do Robert Letton, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas, enfim, da editora Vida Nova. Então, link no post, né? Olha ali, então já vou aproveitar, já que tu pediu, link no post! Então, se você puder adquirir esse livro e quiser entender um pouco mais aí sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo e do Pai, do Filho, vai ser fantástico. E um outro que também é um livro até antigo, mas ele já foi reeditado várias vezes, a minha edição é bem antiga, se chama Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pillman, que ele vai falar sobre... É um livro de teologia sistemática, né? E vai falar sobre tudo aí, sobre a Escritura, sobre Deus, sobre homens, pecado, Espírito Santo, enfim, salvação, todos esses temas, né? Também, esse é da editora Vida, se eu não me engano. Se você puder adquirir. E por que eu tô falando de livros teológicos? Por quê? Porque tem muita gente que tem medo, que pensa assim, porque o brasileiro, ele não gosta de ler. Essa é a grande verdade. De uma maneira geral. Lógico, tem as exceções e tal, mas na média, o brasileiro não lê. Se lê 1, 2 livros por ano, já é muito. Enfim, então acaba que a maioria dos cristãos também, o cristão médio, ele acaba não lendo, não estudando. E hoje em dia, gente, está tão acessível, você consegue... mas eu não tenho um Kindle. Você baixa ali o aplicativo no teu celular, entra no site ali, compra livro digital, lê, sabe? Uhum. Estuda, tem livro aberto, às vezes até de graça, disponível. Não tô dizendo para baixar, assim, esses downloads, assim, pirata, não é isso que eu tô falando, não. Nos sites mesmo, às vezes tem disponível, Editora Fiel... Muitas vezes tem livro gratuito, né? Na própria Amazon também, né? Às vezes tem os gratuitos, né? Isso, citou o Kindle então, ali, dá pra usar no celular o Kindle também, né? Exatamente. Então, aí você pode baixar. Gente, estuda a palavra. O Espírito Santo, ele vai falar contigo através da palavra. Não tenha preguiça, não. Estuda com a sua família, estuda com quem você puder, com os irmãos da congregação. Estuda a palavra. Porque esse é o caminho para que o Espírito Santo possa falar contigo, para que você possa conhecer mais o Senhor e você ter essa intimidade com o Senhor ampliada, para que você possa ouvir a voz do Senhor, sabe? Não fica correndo atrás de profetada, de TikTok, de não sei aonde, né? Dessas redes sociais aí que tem aí. Não fica correndo atrás disso, não. Vai para a Escritura, vai para dentro do seu quarto, lê a Escritura, lê a palavra, compra bons livros. Ouve podcast, né? Pelo amor de Deus. Ouve bons podcasts, Resistência Podcast, né?
vai lá no canal do Irmão Rodrigo no YouTube, assiste lá as séries, né, os vídeos e tal. Ou então me procura no TikTok, tô lá, Irmão Rodrigo. Enfim, mas não deixa de construir a tua intimidade com o Senhor, o teu relacionamento com o Espírito Santo, que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado por isso, no nome de Jesus. E te agradecer, Ed, por mais essa oportunidade de estar participando aqui no PADD e dizer que eu estou imensamente feliz de poder compartilhar com você e com o ouvinte um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje. Amém, amém. Link no post para você conferir aí os outros links aí que o Rodrigo citou. E agradeço por participar conosco aí mais uma vez, Rodrigo. Sempre aí disponível aí, né, para nos elucidar aí sobre esses assuntos. Obviamente que sendo conduzido e inspirado pelo Espírito Santo, olha só. Amém, amém, amém. E eu também quero finalmente considerar e dizer assim que se não tivéssemos o Consolador, eu acho que as coisas seriam muito mais difíceis. Então temos que dar glórias a Deus, glorificar a Ele e pelo fato de que Ele já tinha pensado nisso, né? De que nós precisaríamos, né, alguém para estar ao nosso lado, alguém para preencher, né, esse espaço, vamos dizer assim, do acompanhante, né? De alguém que está junto conosco, né? A gente nem comentou, né, na questão do Consolador, né? Porque a palavra também não tem muita relação com isso, mas a gente citou no advogado, né? Que às vezes também é utilizado esse termo, né? O Espírito Santo está ali, né? Digamos assim, advogando não no sentido de como um procurador ou, tipo, defender, né? Mas ele está ali para aconselhar, né? Tipo aquele advogado que aconselha, né? Conselheiro, né? Um conselheiro, né? Mas a gente nem citou também a figura do padrinho, né? Que na cultura judaica, o casamento, normalmente o amigo do noivo era enviado antes. Jesus, ele utiliza essa ilustração também para falar, né? E que é enviado o amigo do noivo, que seria o padrinho, né? Que é o Espírito Santo, que ele cuida da noiva para preparar ela, para ela se manter pura e tudo mais. O Espírito Santo, a função de consolador dele é essa também, né? De cuidar da noiva. Tá adornando, né? Adornando a noiva. Cuidar da igreja, cuidar de nós, né? E ele tá ali, vamos dizer assim, como alguém extremamente confiável do noivo, né? Que é Cristo. Então veja só, enquanto que a noiva fica ansiando pela volta do seu noivo, ou seja, nós ansiando pela volta de Cristo, nós temos o amigo do noivo, né? O Espírito Santo ali nos aconselhando, nos direcionando, nos ensinando, nos guiando, nos iluminando o caminho através da revelação de Deus em sua palavra e tudo mais, para que nós possamos buscar uma vida para sermos semelhantes a Cristo, vivendo para Ele e, obviamente, né, como já comentado, termos diante disso tudo o processo de santificação, né? Então é uma maravilha nós termos essa possibilidade, podermos ter o próprio Deus vivendo dentro de nós através do Espírito Santo, né? Aleluia. Então, amém. Que Deus seja glorificado em tudo isso, como sempre, né? Amém. E muito obrigado para você que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Até mais!